Olá, bem-vindos para mais um podcast Desenrolando a Língua, uma iniciativa do Mackenzie Language Center em parceria com a Web Rádio Mackenzie. E eu tenho aqui comigo, adivinha quem? O nosso historiador favorito é ele mesmo. Eu acho que não é nem mais convidado, né? Eu acho que já é um co-host, Daniel de Paula. Daniel... E aí, tudo bem? Boa tarde, Raquel, tudo bem? Vamos desenrolar a língua? Vamos, tô aqui sempre a postos. Só que eu acho que o Daniel, ele desenrola a língua enrolando as ideias, viu? Não, eu tento não enrolar as ideias. Não enrolar as ideias? Nem sempre dá certo, acho que não é possível, né? Porque se a gente desenrola a língua, a gente dá uma enrolada na cabeça, né? Às vezes eu brinco que se a gente não sai com dúvidas, o trabalho não foi bem feito, né? Tem que sair cheio de dúvidas. O Daniel tá filosofando hoje. Ô, Daniel, será que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Às vezes vale. Principalmente em se tratando de uma imagem coletiva, assim, criada coletivamente. É verdade. Acho que a gente pode falar disso. Agora, né, em 2022, a gente comemora uma coisa muito importante, né? Tá se falando muito na mídia, né? Sim, é o bicentenário da independência do Brasil. Então, esse ano tem esse aniversário aí de 200 anos e então isso envolve muitas comemorações, envolve também várias oportunidades de reflexão sobre essa data, sobre o que ela significa, sobre o processo, né? Tá. E o que ele significa 200 anos depois, né? É isso, acho que esse tipo de aniversário vale mais pela reflexão e pela oportunidade de refletirem, de fazerem congressos, conferências, livros, do que exatamente você simplesmente enaltecer o passado, né? Ter essa memória ufanista do passado, que ela é menos interessante do que a discussão mais crítica a respeito do nosso passado e da construção da nação, que eu acho que é o que é mais legal nesse momento. Então, eu perguntei, né, se uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A gente está aqui sempre enaltecendo e falando de palavras, usando a palavra, porque quando a gente fala de independência, a gente tem uma imagem muito clara na nossa cabeça, né, que é um quadro muito famoso, né, uma pintura muito famosa. Essa pintura, né, que a gente tem do Pedro Américo, né, que é o Brado do Ipiranga, que se tornou essa imagem quintessencial da independência. Então, quando a gente pensa em independência, se você for para o público em geral, né, claro que isso é difícil de se verificar, mas eu acho que se a gente imprimisse o quadro do Pedro Américo numa folha e saísse na rua e perguntasse para as pessoas, acho que muita gente... Você conhece essa imagem? Você conhece, já viu, né? Não vai saber, talvez, quem pintou, não vai saber exatamente a que período ou a que momento se refere, mas, eu já vi isso aqui, não é a independência, não é o grito do Ipiranga, né? Então, eu acho que, de fato, essa imagem, para nós, ela se tornou um símbolo, né? Símbolo. Ela é uma referência. Na verdade, ela se tornou o que ela foi criada para ser, um símbolo, né? Tá. A encomenda, ela cumpriu o papel, né? Ela cumpriu. A encomenda. E ela foi, de fato, encomendada, né? Essa obra foi encomendada. Ela foi encomendada no Segundo Reinado, né? O Pedro Américo está pintando essa obra justamente na década de 80 do século XIX, então entre 88 e 89, ele está produzindo essa obra. E o Pedro Américo, que era um pintor de corte, né, ele era uma espécie assim de pintor oficial da monarquia, ele tinha esse papel. A pintura histórica é um gênero muito importante. Então, dentro da área das artes, das linguagens, assim como um poema histórico é um gênero literário importante, dentro de qualquer outra gramática representativa, a gramática representativa da imagem, ela é de extrema importância e é tido como um gênero de altíssimo nível. Então, um pintor histórico que fosse capaz de fazer o que o Pedro Américo fez, que era convencer as pessoas de que aquilo que ele estava montando e articulando resumia os fatos e o espírito de um fato,
se ele fizesse isso, quer dizer que ele era o grande pintor da sua época. Bambambam. Né? Exatamente. E tinha, assim, não sei se você tem esse conhecimento, mas tinha alguém fazendo esse tipo de trabalho, preservando a memória, mas sem esse compromisso de engrandecer, de enaltecer, preservando o que estava rolando lá na época? Não tinha, porque as artes e as letras, digamos assim, estavam... elas não eram acessíveis, né, a um público que está por fora disso. É claro que na literatura você encontra, em literatos, textos que impõem uma crítica, na literatura periódica, né? Então jornais e revistas. Então isso sim, isso você tem. Mas assim, essas grandes, mas é coisa que não vem pra gente, né? Porque o livro didático, no século XX, ele vai ser um livro didático escrito justamente para fixar narrativas bastante engrandecedoras do passado e tal. De quem está ali, né, no poder, de Exatamente. quem está à frente, né, o que quer que seja levado à frente, Exato. né, como uma... E aí a gente pode falar, então, que tipo de língua, né, que estava... Qual era a língua ali daquela época? Em que estado que estava a língua portuguesa? E os índios? Os índios aparecem nesse quadro? Né? Eles estavam lá estavam com bandeirolas lá, comemorando. Na verdade, essa imagem é uma imagem que exclui, né, o povo. Ela traz, assim, no canto esquerdo, algumas figuras populares, mas colocadas ali como totem, né? Colocadas ali não como pessoas, mas como a representação de um ideal de povo, né? Essa imagem, ela foi toda construída. A gente que quer impor a arte... Como se fosse uma fotografia, uma selfie ali, não foi isso, então? Nada disso. Essa é uma imposição nossa, né? Uma imposição do nosso tempo de querer que a arte represente a realidade. Mas não é nada disso. A arte representa um discurso, ela representa um discurso. Então, já que, né, fazendo jus ao nome do programa, né, que é Desenrolando a Língua é discurso, o discurso se manifesta na língua por escrito, mas também na língua imortalizada na pintura, né? Então é um discurso político. Ali você tem... Na linguagem não verbal, Na linguagem não verbal, na imagem. Você tem nesse quadro do Pedro Américo, por exemplo, ao centro, você tem essa imagem redentora, né, do Dom Pedro I. Mas por que Dom Pedro I precisava disso? Ele não era tido como já essa figura e pronto, ele não era o defensor perpétuo do Império, como ele foi colocado em 22, né? Ele aceitou o título de defensor perpétuo do Brasil, ainda como príncipe regente. Veja, lógico, se é preciso representar, se é preciso martelar uma ideia na cabeça, é porque ela não está pronta. Ela precisa ser criada, né? E é justamente a corte de Dom Pedro II, o filho do Dom Pedro I, que vai recuperar a imagem do Dom Pedro I como esse grande imperador, para legitimar o filho. Então a memória do pai legitima a memória do filho nesse caso, né? E também essa centralidade de São Paulo no processo de independência, que também é uma construção muito importante. Conforme São Paulo vai se tornando extremamente poderosa com a cultura do café, né? Então São Paulo vai se cacifando. Preciso dizer, São Paulo foi o locus, né? O lugar da independência. Não se esqueçam que aqui vocês devem muito a este lugar. Exatamente. E isso, né, vai sendo construído, então, nos momentos em que a independência vem a foco novamente, né? Então, 50 anos depois de 22, tem um momento ali, né, na década de 70 do século XIX, em que o Segundo Império, lá, o Dom Pedro II, com a sua elite, precisa martelar essa ideia. Aí mais 50 anos, ou seja, nos 100 anos, que é 1922, aí tem a Semana de Arte Moderna em São Paulo, e o grande lugar de construção dessa imagem é o Museu do Ipiranga, na verdade o Museu Paulista, né, que está sob a guarda da Universidade de São Paulo, a USP. O museu, na época, quem estava à frente dele era o Toné, Afonso Toné, que era um historiador, uma pessoa extremamente erudita. Ele é que cria o programa dos 100 anos,
em que ele escreve sobre, manda pintar quadros sobre. Esse quadro não, esse quadro foi mandado restaurar. Mas ele manda fazer, ele que cria esse panteão dos heróis da nação, porque era preciso criar essa história, escrever essa história. E quando eu falo criar, não quer dizer inventar de algo que não existe, mas daquilo que existe, do passado, que é uma série. Vamos pensar assim que o passado é um monte de fios, uma trama complicada. Quebra-cabeça e as peças estão meio desgastadas e a gente precisa e aí preencher algumas lacunas também, e tá um pouco difuso e você pode dar cor mais viva a algumas peças do que a outras. E o caso que você me perguntou dos indígenas é isso, né? O indígena é sempre colocado à margem da história e mesmo quando ele vem para o centro da literatura, que é o indigenismo dos românticos, né? Ele vem como essa figura também de totem, essa figura de Iracema, né, o hálito de baunilha, o cabelo mais longo que o talhe da palmeira, é aquela idealização da indígena, né, e o seu encontro com o homem branco. Como ele é bonzinho. Como a gente estava falando aqui, né? Como é que vocês comemoravam o dia do índio na escola? Estava falando para o Daniel que a gente recebia uma figura e a gente pintava essa figura, fazia um cocar, ou pegava uma pena, fazia um cocar. O que mais que fazia? Era uma celebração pintava que para criança... árvore. É uma celebração que para criança e talvez para aquela pedagoga que estava fazendo, era uma celebração inocente, é claro. Mesmo porque eu nunca conheci, acho que até hoje, eu conheci o Juruna num congresso em Brasília, na geração 90. Acho que você não era nascido, né? E conheci o cacique Juruna. Mas assim, fora o cacique Juruna, eu nunca conheci mais nenhum... os índios, né, os indígenas, os povos indígenas, para além de terem sido massacrados, né, o século XIX é um século de acirramento desse massacre. Então a gente pensa na história da colônia, a colônia é um momento também de guerra do colonizador contra o indígena, e ela é uma guerra também biológica, porque o colonizador traz as suas doenças europeias, e os indígenas vão morrer dessas doenças. Essa é uma das armas, né? Além da arma de fogo, além de outras coisas. Mas no século XIX há um acirramento do apagamento desse indígena. Aí o indígena ele sai de ser um personagem, um personagem não. Ele sai de ser uma pessoa real, um ser humano constitutivo da sociedade, para ser um personagem de livro, para ser uma figura a ser lembrada num dia específico. E é negado então a ele a sua humanidade, a sua existência, né? Apesar e aí entra a questão da língua, né? Porque a gente fala da língua portuguesa, o estado da língua portuguesa no século XVIII, XIX, e nos restam algumas palavras. Não existia ensino universalizado, nem ensino público, nem escola em todos os lugares. Então as pessoas aprendiam a língua com a família, elas aprendiam a língua com quem estava em volta delas. E o indígena, o elemento indígena é muito presente, ou era muito presente no século XIX ainda. Ele vai desaparecendo ainda mais no século XIX. Então as pessoas falavam e elas utilizavam muito palavras, expressões indígenas e também expressões africanas, né? E por ser uma língua ágrafa, não, aí realmente não tem a sua memória, não é preservada. Isso, apenas depois pelos linguistas que... Exato, os jesuítas, que eram grandes linguistas na época, eles escreveram a língua dos índios, né? Escreveram dicionários, escreveram gramáticas, mas assim, sempre passando a língua indígena pelo filtro da gramática europeia, né? Então, o que é mais ou menos como se gramatiza qualquer língua até hoje, é sempre pelo filtro da linguística positivista do século XIX, né? Aí nós estamos entrando num papo meio cabeçudo, né? Mas essa é a questão, o século XIX, ele vai ser um século de grande valorização das línguas originais, mas sempre nesse viés do colonizador europeu. Claro. E o estado da língua portuguesa no século XIX, então é esse, as pessoas não usavam uma língua gramatizada, ou seja, não é uma língua dos livros, nem uma língua com as suas regras e tal, que se a gente for pensar bem, se a maior parte dos brasileiros frequenta escolas de pouca qualidade, então no limite... A maior parte dos brasileiros também fala uma língua não gramatizada, né? Uma língua que não é o padrão formal da língua. Então isso é normal historicamente, né?
Mas nesse momento, o português de Portugal está passando por uma grande transformação, porque o século XIX torna o português de Portugal mais francês. Então esse português de Portugal que a gente ouve hoje, ele é mais afrancesado. Até mesmo nos seus fonemas, esses fonemas do R, fazer essas coisas é afrancesamento mesmo no século XIX. Né? Então, como que a gente sabe disso um pouco? Pelas rimas. Então, se a gente olha as rimas portuguesas antes do século XIX, elas rimam mais em português do Brasil do que em português de Portugal. Aí isso já é uma evidência de que o português de Portugal era diferente, ele era mais parecido com o nosso em alguns sentidos, né? Essa é uma delas. E a outra coisa é o fato de que quando a gente do Brasil fala ou vai ao Portugal, ou a gente estuda isso, a gente percebe que nós temos uma série de arcaísmos na língua portuguesa, ou seja, a gente usa a palavra velha para o português de Portugal. Então, eles já não usam mais. Né? Um caso clássico é a xícara, né? Xícara é uma palavra que para um português de Portugal é antiquíssimo. Ele pensa assim, xícara, acho que a última vez que eu vi isso foi minha bisavó que falou. Ou muitos nunca nem ouviram falar a palavra xícara. A palavra em português de Portugal de uso corrente é chávena, que a gente nunca nem ouviu falar. Mas chávena... Chávena é uma palavra que eu diria, nossa, é coisa antiga. Acho que minha avó, enfim, eu... não uso, mas já ouvi falar, mas não é uma coisa assim que os jovens... Não conhecem. Então, assim, várias palavras assim, né? Que o português de Portugal abandonou e que no português do Brasil, pela distância, né? Por se tornar... O português do Brasil se torna independente do português de Portugal. Assim como a nossa emancipação política também vai se dar. Porque teve a independência literária, né, também. Isso. Enquanto tinha a mesma literatura, né, mas depois que tem a literatura brasileira, começa também a independência linguística também, né? E é no século XIX, que é o Império, né, que isso se constitui, né? A literatura, ela vai se tornar cada vez mais emancipada, e a história, né? O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é o IHGB, que ele existe até hoje, né? Ele fica lá no Rio de Janeiro, no Botafogo, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, perto no bairro de Botafogo. O IHGB foi fundado em 1838. E o IHGB, ele é uma instituição constituída, então, ali na regência para frente, né, da regência para o Segundo Reinado. A regência, para quem não lembra, é aquele momento em que, em 31, Dom Pedro I vai embora do Brasil. E isso é interessante, porque quando Dom Pedro I abdica do trono e vai embora do Brasil, tem festa no Rio de Janeiro. Os populares acham maravilhoso. Então, do ponto de vista de uma corrente popular, que era bastante importante, a verdadeira independência, principalmente daqueles que se opunham à monarquia portuguesa, foi em 31, e não 22. Porque em 22, para eles, houve uma continuidade. Por quê? Porque o príncipe regente se torna imperador. E Dom Pedro I do Brasil vai ser Dom Pedro IV em Portugal. E deixa aqui o filho, né? O filho ainda de 5 aninhos. Aí 10 anos depois é que o filho faz 15 anos e aí ele se torna imperador. Então nessa virada aí da regência para o Segundo Reinado é que o IHGB se torna essa instituição que vai capitanear a construção da nossa história, da nossa língua, porque eles vão escrever dicionários, eles vão escrever tratados linguísticos, eles vão falar sobre a língua dos índios, eles vão... São esses literatos que eram advogados, médicos, engenheiros, militares de toda a ordem, então os grandes, a elite intelectual da época, e fora do Brasil, porque eles tinham... Parquinho dos historiadores? Era mais ou menos isso. Nossa, e eles... Que delícia. Você passa férias lá, Passa Daniel? férias lá. Não, e Dom Pedro II amava. Lembrando assim, Dom Pedro II é uma figura controversa, mas ele amava o IHGB. Não, e ele é controvérsia, mas ele era esperto, né? Ele inteligente, interessado. Sim. Frequentava as feiras internacionais, né? Tirava foto. Tirava foto, sabia de
tudo que estava rolando no mundo, né? Ia lá pra saber o que era o telefone. Não Tem uma coisa engraçada que... Era um cara da hora. Não era um bobalhão. Não, de forma nenhuma. Era um cara sabido. Nos jornais da época tinha uma crítica que se fazia a ele, né? Porque ele era metido em tudo. Ele se metia em tudo. Ele se metia em tudo, mas isso também não quer dizer que ele fazia política da forma como a gente acredita que ele fazia, no sentido de que ele mandava em tudo, ele mandava no parlamento, ele fazia e desfazia. Não era assim. A política imperial é muito mais complexa do que isso. Então ele tinha que equilibrar. Os avanços do Brasil na época devem muito a ele? Sim, em sentido de inovação, institucionais. Então, muitas instituições que não existiam, mas é porque não é exatamente a figura dele, exatamente, mas é o século XIX, é o século da Revolução. E assim, eles viviam no Brasil, então eles queriam transformar a corte numa corte que fosse habitável por essas famílias. Ele, por exemplo, era filho de uma princesa austríaca, não é? E extremamente bem educada, tal. Então, eles também queriam fazer do espaço deles, e não um espaço geral, mas do espaço deles, o espaço onde a corte vivia, um espaço parecido com a Europa, não é? Então, tamanho é o esforço deles de fundarem essas instituições e tal. E que acabaram ficando, né? Quando o Brasil deixa de ser monarquia, quando essas instituições sobrevivem, não é? Então, elas são um avanço, mas eu não consigo entender esses avanços como como assim, algo para todos. E como uma agência individual de fulano, de ciclano, de Beltrano. Uhum. Mas uma coisa que se falava na fofoca, bafão e fofoca, que falava nos jornalistas da época, que diziam como ele se metia em tudo. Não sei. Dom Pedro II, aí quando ele ia para Petrópolis, por exemplo, ele ficava mandando recadinhos para o Rio de Janeiro. Ele escrevia umas notinhas e mandava. Manda fazer isso, manda fazer aquilo, quero participar. Então ele se metia. Aí diziam assim, que Dom Pedro faz de tudo, menos a barba. Porque ele era barbudo, tinha aquela figura dele barbudão, né? Aquela barba imensa. Não dava tempo, gente. Dava tempo. Ele faz tudo, não tem tempo fazer a barba. Dom Pedro II faz de tudo, menos a barba. Não dá tempo, gente. Que isso. E assim, ele meio que construiu muito da imagem do pai, essa imagem que a gente tem de Dom Pedro I, que é uma figura controversa, mas desse herói nacional, não é? Que com muita força defendeu o Brasil e essa coisa, né? Ao lado dele, o José Bonifácio, que era uma figura muito importante, um articulador, e que é o patrono da independência, chamado patrono da independência, né? E a pergunta que não quer calar, depois da independência, a gente continua mandando dinheiro para Portugal? Se continua mandando? Não, eu não... Ouro, madeira... Não. Manda, mas como mercado internacional, né? Portugal continua sendo um parceiro relevante no nosso comércio internacional. Não é nada por baixo dos panos, nada não. Por baixo. São relações amistosas, né? O Brasil e Portugal têm essa relação. E é interessante que os portugueses, principalmente a academia portuguesa, né? É muito interessada em repensar e pensar esse passado colonial no Brasil, sabe? Então, eles são? Nesses 200 anos, não é só o Brasil que se movimenta para pensar criticamente a independência, em Portugal também. Porque o Japão não tem interesse em repensar as relações, né, com a Coreia e China, né? Existe... Né? É bem complexo, né? Essa relação é bastante complexa. Eles não admitem, assim... Oficialmente, né? É claro que na academia japonesa assim, isso tudo acontece, porque a academia sempre, em geral, a academia procura ser bastante crítica, né? Da história da nação. É verdade. Mas oficialmente... Em termos de governo português... Os governos portugueses recentes, eles são bastante interessados... Conscientes em pensar isso. Que foram imperialistas. É claro que tudo é sempre difícil você mexer na ferida, né? Porque da mesma forma que... Eles herdaram, né? Mesma coisa dizer... O Brasil também, Guerra do Paraguai, né? Isso, são coisas... pensar as políticas brasileiras para os nossos vizinhos também não é uma tarefa simples, né? Mas é claro que isso é algo que se faz, acho que em paralelo, né? Porque também pensar criticamente a história não é só
fazer um ritual de confissão de pecados históricos. Não é só isso, né? Todo mundo confessa o seu pecado histórico, gente, e vai ser um ritual, vamos nos abraçar, é necessário também, né? É necessário reconhecer. E a reflexão vai muito além disso, né? Mas a independência é um marco mesmo, porque a gente pensa em independência em 22. E vai ter desfile, porque quando eu era criança tinha desfile, a gente não tinha aula, essa era a parte legal, né? A gente não tinha aula, saía, ensaiava, fazia o desfile, vestindo o uniforme da escola, cantava o hino. Tanto é que até hoje eu sei o hino da bandeira, o hino nacional e o hino qual é o hino da bandeira? O hino nacional, o hino da bandeira, tem o hino da República. Mas não é o da República, é o outro, é o japonês. Não é japonês, é japonês. Da independência. E hoje você não pode hastear a bandeira, você não pode cantar, senão já falam que você é de determinado partido, ou você vai votar em determinado candidato. Como chegamos... Não dá tempo, é para um outro episódio, mas como chegamos ao ponto, Daniel, de que você não pode hastear a bandeira ou andar com a bandeira no seu carro, no seu apartamento, que senão vão dizer que você não pode pôr vermelho e você não pode ter a bandeira do Brasil, porque senão você é de determinado partido político. O Brasil é complicado, né, amigo? O Brasil não é para amadores. Não é para amadores. É que a gente padece de uma polarização política que se traduz em violência. Essa que é a grande questão. Porque polarização política por polarização, ela é saudável. Não é? Numa democracia tem que haver polarização. Você tem que ter um parlamento que faz oposição. Isso é normal, né? Uma vez até o Fernando Henrique Cardoso, né, escreveu, ele já estava afastado da política, e ele escreveu um artigo num jornal de grande circulação dizendo, eu preciso dizer o óbvio, a oposição precisa fazer oposição. Ou seja, ele estava defendendo a ideia de que os partidos políticos têm ação, etc. Mas aí, quando isso se traduz para a população em geral, muitas vezes a gente, como não tem muita educação política, a gente não se dedica muito a isso, a política se traduz na mesma intolerância, violência. Vira um Flamengo Fluminense, um Corinthians Palmeiras e... Inconsequente, né? E aí isso não constrói nada, né? Isso é terra arrasada. Eu não quero que o outro... Se eu ponho a camiseta da seleção, eu não quero que o outro exista. Aí se eu ponho a camiseta da seleção, mas é porque eu sou crítico, Então você... quer existir, mas não quer que o outro também tenha espaço para existir. Então, a sociedade fica complicada e aí ela fica violenta, né? Enquanto a gente tem uma série de benefícios e vive de maneira mais ou menos protegida, não é? Então, a gente na nossa casa, no nosso bairro e tal, mas essa violência se traduz de formas muito mais sérias na vida das pessoas que são mais vulneráveis, né? Quando você, a sua vontade, a sua liberdade de se expressar politicamente acaba sendo tolhida, cerceada por uma autoridade, por uma pessoa na rua, aí causa o medo. Mas isso é um projeto político. O medo, o terror, ele se torna uma ferramenta política, né? Uma espécie de... A produção está aqui chamando a nossa atenção. Sobre o tempo? Nós estamos nos estendendo muito? Então, quer dizer que o quadro, né, uma imagem, ele vale... ou vale mais que 1000 palavras, ou ele vale tanto quanto 1000 palavras, né? Porque aquela imagem lá, gloriosa da independência, nos rende assuntos, né? Das línguas indígenas que não estão mais, ou das línguas, enfim. E cá estamos para desenrolando a língua e... mais uma vez. Enrolando as ideias, enrolando as ideias. Sempre, né, então, deixando aí umas pontas soltas. Umas pontas soltas para você continuar pensando. E aí, vamos deixar aqui embaixo também nosso endereço para você mandar ideias, né, para nossos bate-papos de podcast. Muito obrigada. Ficamos aqui com mais um Desenrolando a Língua. Obrigado, gente.